Eu queria lembrar algumas histórias. Eu cheguei no seminário com 17 anos de idade, na Faculdade Teológica Batista aqui em São Paulo. Então, diferentemente de toda a bancada evangélica aqui, eu não fui formado no Rio de Janeiro. E eu não convivi com a denominação batista no Rio de Janeiro, com o Seminário do Sul e com a Convenção Batista Brasileira. Então, o meu berço denominacional foi São Paulo, numa época em que a Faculdade Teológica Batista de São Paulo era um espaço de muito arejamento teológico, inclusive aqui no movimento batista. Mas eu lembro que a primeira assembleia da Convenção Batista Brasileira que eu fui foi em Campo Grande. Estava lá, não? Qual ano? Não lembro se é 86, mais ou menos. A partir de 85 até 2000 eu estava entrando. Então você estava lá, você deve lembrar, Novaes, que a primeira reunião da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que eu participei, o encontro nacional, o preletor daquela noite foi José Carlos Torres. E ele disse: boa noite aos meus irmãos, não todos. E era a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Ele era o orador da noite. Boa noite aos meus irmãos, não todos, porque me recuso a chamar de irmão aquele que entregou sua ovelha ao porão do doicode e que foi um colaboracionista do regime ditatorial militar no nosso Brasil e tal. E aí começou uma confusão. E depois, quando ele terminou o sermão dele, alguém se levantou e propôs que fosse publicado na íntegra no Jornal Batista. E aí foi uma outra confusão, e se eu não me engano aqui na memória, não foi aprovado. O Reis Pereira não ia deixar publicar também. Que se publicasse aquele sermão. Então, eu estou reagindo à sua primeira pergunta, né? Religião e democracia se encontram? Então, na minha tradição, não se encontrou. Não se encontrou. As denominações chamadas históricas, elas foram colaboracionistas com a ditadura militar e foram ambientes de estreitamento com aquela leitura equivocada de Romanos capítulo 13, que é obediência à autoridade civil e ponto final. E eu vejo essa fronteira muito mal resolvida até hoje dentro da igreja evangélica no Brasil, de como a igreja e o Estado, e aqui eu falo do lado da igreja, né? Não quero nem ficar discutindo como é que o Estado vê a igreja, mas como a igreja vê o Estado, recentemente passou a ver o Estado como parceiro de missão, quase que como o outro braço de Deus. A igreja é um braço, o Estado é o outro braço para colocar ordem no mundo. E claro que com um discurso autoritário e vertical, né? Eu estarei postando todos os vídeos desse congresso aqui nesse canal, tá? Então não deixa de curtir, de compartilhar e de apertar o sininho também. E nesse sentido, não, democracia e religião, na minha tradição e na minha formação pastoral, não se encontraram. Encontraram-se na teologia da libertação, que tem berço presbiteriano com Richard Shaw e Rubem Alves. O texto de Rubem Alves, que ele publica, primeira publicação da esperança, mas na verdade o texto deveria ter sido publicado com o título que ele escolheu, que seria da libertação, e não foi publicado. Isso é 1959. Então, a teologia da libertação, na época totalmente católica, trouxe para mim a primeira chave de leitura ideológica da Escritura e de tentar discernir esses mecanismos da religião que nós estamos discutindo hoje no Brasil. Isso vem da década de 50, na sua... Vem da década de 50, 60, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, ela é fundada em 1971,
quando se começa a discutir esse aspecto de religião e política dentro da igreja evangélica, e vai dar nisso que nós hoje estamos chamando de movimento progressista, que ninguém mais sabe o que é o movimento progressista. Ele está completamente fragmentado também nas suas identidades e tudo mais, né? Então a Vivi falou assim: eu nem sabia o que era ser progressista naquela época, hoje eu também não sei o que é. Obrigada, Ed. Eu te interrompi justamente porque a gente tem dito também no Instituto, muito importante a gente olhar o filme, não a foto, não apenas as fotos produzidas da nossa história muito recente, né? 2018 produziu fotos muito ruins e a gente tende a se focar nas fotos muito recentes. Então, eu agradeço vocês todos pelo filme. Felipe. Desculpa, Carlos, você já estava... Isso. Não, olha, na ordem do... Quando é que entorna o caldo para mim? Bom, você nasce numa igreja fundamentalista, numa denominação fundamentalista, você não sabe que você é fundamentalista. O peixe não sabe que está dentro do aquário. Não é? Não sabe que tem caldo. Então, a virada veio quando? Veio no seminário, quando abre o leque. E você descobre que aquela não é a única forma de você refletir sobre Deus. Não é a única forma de você fazer interpretação da Bíblia. Não é a única maneira de você encontrar conceitos de espiritualidade, de santidade. E aí, quando abre o leque, o primeiro sentimento que você tem é o de ter sido traído. Pelo fato de que foi vendida a você uma ideia como se fosse a única ideia possível, e você descobre que isso era uma mentira. E você descobre outras maneiras de refletir a fé cristã. Então, o primeiro sentimento é o do traído. Então, em seguida, vem o desejo de você também ampliar o leque. Hoje eu costumo dizer o seguinte, Carol: a melhor experiência que uma pessoa pode ter hoje é conhecer o Evangelho, e a segunda, imediatamente depois dessa, é se livrar do fundamentalismo evangélico. Naquele tempo em que você ainda não sabia que era fundamentalista e crescia nesse ambiente, você não tinha condições de fazer as críticas que você passou a ter a partir de abrir o leque. E também tinha essa visão por exemplo, eu sempre ouvi dizer que os batistas fundaram a democracia, que os batistas fundaram a liberdade religiosa, que os batistas foram a vanguarda do século XVII. E hoje, quando você olha, você pergunta: onde é que está isso? Onde é que está esse respeito à liberdade religiosa? Porque o respeito à liberdade religiosa é você respeitar o direito da pessoa a crer no que ela quiser ou de não crer em nada. Onde é que está essa defesa da democracia quando você flerta e namora com conceitos profundamente antidemocráticos e profundamente desrespeitosos com questões democráticas? Então aí vem a segunda decepção, quando você percebe que era só um discurso, que na prática a verdade era outra. Então foi quando abriu o leque que entornou o caldo, e aí você é obrigado a fazer uma série de autocríticas e dizer: não, por esse caminho aqui não dá, não tem condição, temos que ir por outros. Foi nesse sentido. Bom, Carol, eu não entendi se a gente está pensando no caldo que entornou para mim ou dessa relação da religião com a democracia. Pode falar, na verdade são as duas coisas. Tá bom. Pode escolher uma, pode falar das duas. Porque eu ia dizer que para mim o caldo entorna todo dia, tipo assim, é muito bizarro. Mas... Então, porque eu pensei muito em todo mundo que está aqui aprendendo com a gente, nos escutando, onde o caldo está entornando para as pessoas, legal. Transformações que cada um aqui quer produzir a partir da sua prática, ou a partir da sua instituição. Boa. Eu diria assim, a gente está sofrendo há alguns anos, pelo menos talvez desde a primeira eleição do Bolsonaro, tentando encontrar qual seja a categoria ou o fenômeno que estabeleceu assim, a clivagem, com C maiúsculo, né? A gente vai pegar esse problema do ponto de vista, sei lá, da crise do neoliberalismo, talvez,
a crise do neoliberalismo afeta as condições de vida, afetando as condições de vida, cria uma série de marginalidades a esse ideal do direito e da democracia, e essas marginalidades indignadas partem para destruir o sistema, tentando dar conta, na verdade, de viabilizar a sua própria existência. E aí tem gente que tenta fazer essa clivagem, tem gente que tenta fazer a clivagem, sei lá, da perspectiva da a erosão do modelo, né, geral, assim, de democracia liberal, cria uma série de brechas para que esses atores religiosos entrem e colonizem o Estado a partir da religião enquanto uma experiência privada. Possível. Eu estou nesses últimos meses, tentando entender um pouco mais o que está se dando entre essas teorias que continuam deixando a religião continuam fazendo a religião obedecer a um paradigma da modernidade, ou seja, uma experiência de foro privado, íntimo, que deveria ser nutrida no espaço confessional da religião, e que, se ela aparece aqui no espaço público, ela está colonizando, está reprivatizando o espaço público. Eu tenho tentado pensar um pouco mais. Acho que esse conceito não é muito bom, eu tenho que pensar mais, mas a ideia da espiritualidade, o que essa dimensão digamos assim, da vida religiosa, que tem a ver com a experiência, né? Que tem a ver com como o corpo significa as relações dele no mundo, o que é que isso está fazendo dentro de um projeto político de radicalização, dentro de um projeto político de hiperfragmentação das relações, dos mundos, dos ambientes, dos espaços. Porque, no vulgar, né, o que a minha fé está fazendo ali? Eu lembro que em 2018, quando a gente fez uma caminhada, O Amor Vence na Paulista, uma semana antes da eleição do Bolsonaro, eu lembro que eu estava bastante emocionado com tudo que estava acontecendo naquele dia, e num ímpeto assim de pregador, a minha palavra foi essa: vocês estão sequestrando a minha fé. Era isso que eu estava pensando naquela época ali, né? Vocês estão sequestrando a minha fé, porque, assim, olha, pensar as relações institucionais entre religião e democracia, eu acho que é pensar numa ficção de que a religião teria que se comportar no espaço privado. Isso não tem acontecido no Brasil, o catolicismo não permitiu isso. Depois da redemocratização, os protestantes não permitiram isso. Essa é uma ficção. Na verdade, se a gente fosse inclusive um pouquinho mais preciso, a própria noção de democracia liberal, ela já comporta uma ação relevante do cristianismo no interior dela, do cristianismo em relação ao direito, do cristianismo em relação ao capitalismo, do cristianismo, entende? O cristianismo, em certo sentido, ele sempre teve o seu assento garantido no interior das institucionalidades democráticas, de modo que é muito difícil de falar numa separação. Tá, mas essa é uma leitura institucional, dá para fazer, é possível fazer, e eu acho que o campo progressista e a elite, digamos assim, cultural do país tem feito essa leitura. Como os evangélicos, desculpa a expressão, os evangélicos pós-democratização, como eles estão... O Ed falou que a gente veio do Rio, né? O Rio fala muito palavrão, Novaes. Mais ou menos, né? Eu tenho que me controlar. Como os evangélicos pós-democratização, eles, assim, em termos de hegemonização, eles ignoram radicalmente os pactos, os jogos, as métricas, as lógicas da chamada democracia liberal. Eu estou tentando entender por que é tão importante para eles agenciar as nossas espiritualidades para infiltrar, destruir, atropelar esse modelo de democracia que a gente tem. E o exemplo, quero talvez fazer dois aqui, né? A gente sabe que os primeiros governos do PT representaram a situação de um crescimento significativo do campo evangélico
e de um enriquecimento muito significativo da elite política e teológica e pastoral evangélica. Mas esse pessoal não tem nenhum pudor, com o conceito da nossa conferência, não tem absolutamente nenhuma vergonha em transformar o antipetismo no discurso mais mobilizador das suas espiritualidades e da sua ação política. E esse pessoal tem absolutamente zero pudor em transformar, inclusive, o antipetismo numa espécie de religião, assim. O inimigo preferencial do evangélico no Brasil recentemente foi o discurso antipetista e qualquer pessoa que se aproximasse minimamente dessa caricatura, né, desse desenho. A gente sabe, por exemplo, vou citar um objeto da política. A gente sabe, por exemplo, que o governo petista, ele enriquece o campo religioso evangélico, inclusive por meio de receitas públicas, como é o caso das comunidades terapêuticas, por exemplo, que simplesmente triplicou a sua captação de recursos, e nós sabemos para que tipo de atividade, digamos assim, cotidiana, esse dinheiro é revertido, ou esse recurso é convertido. A gente sabe, gente. Não estou falando da demanda que tem por cuidado, que a religião pode colaborar. Eu estou falando que existe um link financeiro, econômico entre o governo e as institucionalidades religiosas evangélicas no Brasil, chamado comunidade terapêutica. Esse Estado é o quê? O que está acontecendo aqui? Se comunidades da Umbanda e do Candomblé se organizassem para fazer terapia de redução de danos no Brasil, as cifras chegariam à casa dos 700 milhões anuais? Difícil, muito dificilmente. Mas esse mesmo campo, ele não pensará duas vezes em... Agora não vou particularizar no governo, né? Pensar na ideia de democracia. Esse campo não pensará duas vezes antes de enfiar uma adaga, uma faca, um bisturi no coração do processo plural, secular, democrático. Não vai pensar duas vezes. Se o fascismo se avizinhar de novo e a grande força de mobilização dele for a religião evangélica, mas vocês passaram 4 anos recebendo 700 milhões por ano. Vocês têm que ser base aqui de sustentação de um modelo de conciliação? Não, isso é louco. Isso aqui é em nome da família, em nome do pró-vida, em nome da nossa liberdade de defender as armas. Entende? Eles vão colocar e eles vão se agenciar de novo. Aí tem muitos caminhos, muitas formas de cercar isso, mas eu estou tentando pensar, inclusive porque eu estou nesse meio campo entre o que é pastoral e o que é político, eu estou tentando pensar o seguinte: a nossa espiritualidade, inclusive aquela que é praticada de forma, digamos assim, espontânea e quase pouco politicamente racionalizada, a nossa espiritualidade está mobilizada politicamente, economicamente, por essas forças de extrema direita no Brasil, pelo menos 2010, 2015 em diante aí. E é isso, você prega aqui, qualquer coisa que você pregar aqui, por mais que você tente esquivar dos impactos políticos dessa pregação, você prega aqui, e isso estará politizado de alguma forma na experiência individual das pessoas, porque elas estão em relação com esse mundo inteiro, e essa espiritualidade ela vai suplementar um projeto de violência no Brasil hoje, infelizmente. Então, aí pensando em espiritualidade, Carol, eu diria que a nossa espiritualidade está pelo menos radicalizada, há pelo menos uns 10 anos, desde 2013, a nossa espiritualidade está radicalizada. Eu não estou dizendo a nossa institucionalidade, porque às vezes os pastores estão trabalhando muito competentemente para que a institucionalidade e a localidade da experiência religiosa seja preservada. Mas a espiritualidade, a maneira como o irmão ali recebe
o discurso religioso, elabora no corpo dele o discurso religioso, liga esse discurso a uma série de outras experiências no mundo, a experiência do trabalho, o discurso coaching, a experiência da sexualidade, a experiência do racismo, a experiência da LGBTfobia. E de maneira geral, essas experiências estão todas agenciadas por uma força que quer mesmo a fragmentação, que quer mesmo o ressentimento, que quer mesmo o consumo, que quer mesmo essa lógica de conflito e de guerra de subjetividades e de grupos. E aí tem uma outra coisa que eu falaria, é a importância do nosso corpo nisso. Porque as pautas através das quais a extrema-direita está radicalizando o campo religioso, ou as espiritualidades evangélicas, elas são as pautas do corpo e de como uma certa moralidade envolve esse corpo, ou, entre aspas, as pautas biopolíticas são as pautas aborto, são as pautas envolvendo direito reprodutivo, entendeu? É aí, né? É como a moralidade vai significar o corpo nesse lugar, né? E eu acho que é por isso que as igrejas evangélicas vão demorar bastante a abrir uma discussão honesta sobre a questão de gênero, porque é perder politicamente a possibilidade da produção do inimigo, a produção do imundo, a produção dessa alteridade em razão da qual eu organizo isso aqui, tudo, esse acontecimento espiritual, né, digamos assim. Então, e é o corpo, né? É o aborto, por exemplo, no Brasil, é um absoluto fetiche. Olha só, um deputado acariciou o corpo de uma mulher grávida dentro do parlamento brasileiro para especular abstratamente a respeito do aborto, numa conversa sobre casamento civil igualitário. Ele pediu para ela ficar em pé do lado dela e começou a acariciar a barriga e as costas dela e dizer: nós não vamos votar nesse projeto aqui do casamento igualitário porque vocês vão querer abortar esse bebê aqui. Ei, peraí, calma aí. Entende? Então, assim, tem a ver com o corpo, tem a ver com o aborto, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com os direitos reprodutivos e tem a ver com como a nossa teologia, talvez por déficit de materialidade, por déficit de compromisso em lidar com os nossos os nossos corpos, tem mobilizado isso. E eu acho que a gente está suplementando. Vou pular, tá.